Turíbio todo, um homem cheio de ser, papudo e mal, voltava para sua casa depois de uma péssima pescaria e encontra sua mulher deitada com Cassiano Ramos, um ex-militar. Sabendo desse detalhe, Turíbio só ignora e finge que não viu nada, mas dentro de si estava armado um plano de vingança no próximo dia. Um dia se passa. Cheio de coragem, Turíbio, numa tentativa covarde, monta Tocaia perto da casa do ex-militar para acertá-lo com um tiro na nuca. Seu plano infelizmente não ocorre como esperado e acerta a nuca do irmão inocente do ex-militar. Tomado por fúria e rancor, Cassiano jura a Turíbio de vingança. Ao saber disso, Turíbio foge a cavalo. Cassiano vai à procura de Turíbio, mas os homens não se encontravam e o duelo nunca ocorreu de fato. Essa caçada durou meses, mas o Cassiano sofria com uma doença no coração e decidiu desistir da vingança, pois seu médico tinha dado pouco tempo de vida. Sabendo disso, viajou até sua mãe para se despedir. No meio do caminho, precisava parar, pois passava muito mal e assim acaba conhecendo 21. Cassiano estava prestes a morrer e então deu todo o seu dinheiro para 21, como recompensa pela ajuda e pelos socorros no meio do caminho da viagem. Mas com uma condição: ele realizar uma tarefa para Cassiano. Ao saber da morte de Cassiano, Turíbio retorna para casa e no meio do caminho encontra um homem inofensivo, magro, que acabou lhe fazendo companhia na volta. Já num lugar afastado, no meio do mato, o homem revela sua identidade. Era Timpim 21, que sem esperar muito se vinga do Cassiano com um tiro no rosto de A obra Turíbio começa todo. apresentando Lalino Salatiel, nosso protagonista. Ele é um mulato malandro que não gosta de trabalhar. Ele decide viajar para a cidade e fugir daquela vida que leva no campo, de ter que trabalhar todos os dias, e vai se aventurar com as mulheres da capital, deixando sua própria esposa, Ritinha, para trás. Como ele não tinha dinheiro, empresta de um espanhol, Ramiro, para poder ir para a capital. Ritinha fica desolada e muito triste, mas acaba ficando com Ramiro. Lalino acaba ficando sem dinheiro e começa a sentir saudades de casa. Decide então voltar para o campo. Chegando lá, ele vai direto ver Ritinha, mas Ramiro não deixa, dizendo que ela está bem e Lalino desiste de ver ela. Enquanto anda por aí, ele encontra Oscar, filho do Major Anacleto, que lhe promete uma vaga na política. Oscar conversa com seu pai, irmão de Anacleto, tio Laudônio, o alerta sobre a fama do Lalino ter vendido a esposa, mas Anacleto acaba aceitando ele como parceiro. Major chama Lalino para se apresentar no dia seguinte, mas ele não comparece no dia e vai apenas alguns dias depois, argumentando que estava tentando conquistar mais eleitores para a campanha. Ramiro conta para o Major que o viu andando com Nico, filho do Benigno, seu oponente político. Major Anacleto fica furioso e vai cobrar Lalino, que se explica dizendo que era tudo parte do seu plano para conseguir mais informações do inimigo e convence o Major. Lalino acaba pedindo para Oscar falar com Ritinha, e ele mente para ela, dizendo que Lalino não queria saber dela e dá em cima dela, mas Ritinha diz que ainda sente falta do Lalino e sempre amou ele. Frustrado, Oscar mente para Lalino também, dizendo para ele que Ritinha está muito feliz com Ramiro e não quer mais saber dele. Depois disso tudo, ela vai procurar proteção com o Major Anacleto, porque Ramiro queria matar ela por ciúme de ter visto ela falando com Oscar e por causa do Lalino ter voltado. Major manda chamar Lalino e dizem que ele tá com estranhos em um carro. Ele fica furioso, achando que se tratava de uma traição, mas descobre que o Lalino está com o secretário do interior e fica todo alegre, esperando para receber eles em casa. O Major fica muito feliz e ajuda Lalino e Ritinha a se reconciliarem. Augusto Esteves, conhecido como Nhô Augusto e também Augusto Matraga, é o maior valentão do lugar. Briga com todo mundo e maltrata por pura maldade. Tira as mulheres e namoradas dos outros. Não se preocupa com sua mulher, Dona Dionora, nem com sua filha Mimita, e muito menos com sua fazenda. Sua mulher, Dionora, foge com Ovídio Moura, levando a filha. A pedido de Ovídio, um homem chamado Oquim Recadeiro foi quem levou a notícia para Nhô Augusto de que sua mulher e filha haviam o deixado e fugido com outro. Nhô Augusto resolve falar com eles, antes de matar Dionora e Ovídio, mas no caminho é atacado por seus inimigos, que o espancam e o marcam com ferro em brasa, que é usado para marcar o gado. Quase inconsciente, no momento em que vai ser assassinado, reúne suas forças e se atira de um barranco. Ele é dado como morto, porém é encontrado por um casal de negros velhos, a mãe Quitéria e o pai Serapião, que cuidam dele até que sare, mas fica com sequelas. Começa então uma nova vida no povoado de Tombador, para onde foi levado por seus protetores. Com o objetivo de ir para o céu, ele leva uma vida de trabalho duro e muita reza. Arrependido de suas maldades, ajuda a todos e reza com devoção. 6 anos depois, recebe notícia de que sua ex-família, através de Tião da Teresa, Dona Dionora, vive feliz com Ovídio.
e vai casar-se com ele. Mimita foi enganada e caiu numa perdição. Matraga sente saudades e sofre. Certo dia, aparece Joãozinho Bem-Bem e seus capangas. Matraga hospeda-os, porém se recusa a acompanhar o bando, mesmo sendo convidado pelo chefe, pois ainda quer ir para o céu. Após se despedir dos senhores que o salvaram, ele sai por aí sem rumo. No caminho, encontra o bando de Joãozinho Bem-Bem, prestes a matar a família de um fugitivo. Matraga intervém e mata vários capangas do bando, e entra em um duelo com o Joãozinho Bem-Bem, no qual os dois morrem. Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Loucos por Literatura. Vamos apresentar hoje um livro que destaque da prosa modernista, né? O Burrinho Pedrez, Guimarães Rosa, autor da terceira geração modernista. É um livro sensacional, prosa simples, tem 7 personagens. O A Estrela da Noite, né? O Burrinho Pedrez. Ele, ao longo da sua vida, ele é bem velhinho, né? Então, ao longo da sua vida, ele tem vários nomes, como Chico Chato, Brinquinho, Colete, Capricho, exatamente. E assim, ele, ao longo da história, ele vai trazer vários ensinamentos pra gente. Tem também o Major Saulo, que é um velho, assim, truncadão, que é dono do Burrinho, né? O atual dono, por onde se passa a história. Inclusive, a história se passa na Fazenda Tampa, no interior de Minas Gerais, que é a Fazenda do Major. Ele não foi alfabetizado, mas ele é muito esperto. Isso nunca impediu ele de comprar várias terras e gado, né? Que é com que ele trabalha, inclusive. E também o João Manico. Ele é um boiadeiro, né? Que na história vocês vão entender que teve uma travessia que eles tiveram que passar. E nessa travessia, na ida, ele foi nas costas do burrinho. E na volta, ele acabou se safando da morte, porque ele levou um resfriado e falou que não ia voltar. E além desses, também tem o Francolin, que é tipo um secretário do Major Saulo, encarregado de pôr ordem nos vaqueiros do Major. E tem também o Raimundão, que é o vaqueiro de confiança do Major Saulo. E enquanto eles tocam a boiada, o Raimundão ele vai contando a história do Zebu Calundu. Tem também o Zé Grandão, que ele vai à frente da boiada tocando o berrante. E o Silvino, que é o grande rival do Badu na história, que planeja matar ele durante o trajeto. Então, a história ela é isso realmente, porque o burrinho, ele só foi requisitado, né, por conta que faltou boiada pra levar esse pessoal pra travessia. E daí chamaram ele pra ir e ele acabou, porque assim, ele era desprezado, sabe? Ninguém dava muita atenção pra ele. E daí ele acabou indo mais porque não tinha mais opção mesmo, né? E o livro ele fala exatamente sobre isso, é sobre dar esse valor ao que os mais velhos podem fazer, porque o burrinho ele acabou saindo como o herói da história. E na história o Silvino ele chegou a provocar um acidente com os bois pra tentar matar o Badu. Só que como ele não conseguiu, o Silvino ele queria matar o Badu com as próprias mãos, né, pessoalmente. Durante a volta do trajeto, quando eles passassem pelo Rio Ribeirão, que estava cheio pelas chuvas. Só que quando eles chegam lá, como o Rio Ribeirão estava cheio, acontece uma tragédia e os 8 vaqueiros morrem. E menos o Badu e o Francolin, que são salvos heroicamente pelo Burrinho Pedrez. Exatamente. O livro, ele traz várias reflexões, né, ao longo dele, mas o principal dê valor aos ensinamentos dos mais velhos e também ele faz uma referência à Bíblia, né, ele fala do dilúvio por conta das cheias do rio e também a questão da humildade e tudo mais, de essa figura que era desprezada acabar saindo como herói na trama. Mas enfim, gente, fiquem atentos, né, o livro pra Câmara Federal é importantíssimo. Beijo! E, gente, eu não sei se vocês já leram, mas esses dias eu tava lendo um livro bem interessante e nele tinha uns contos lá. Um deles se chamava Corpo Fechado, não sei se vocês já leram, é uma história bem legal. Ah, é do Sagarana, né? É isso, Sagarana. Bem interessante. Eu gosto muito dela. Pois é. É muito interessante, né? Trabalhar não é como o Manuel Fulô, né? Ele adora mesmo contar as histórias dele regrada de cachaça, né? O homem propõe ao narrador, né, da história, que é o médico lá de Lajinha, que ele seja padrinho do seu casamento, né? Ele conta de que tinha uma mulinha também, chamada Beija-Fulô. Enquanto o Antonico, que era um feiticeiro lá, tinha uma cela mexicana e os dois viviam disputando pra um ter o bem do outro lá. Pois eles viviam assim nesse pega de ficar disputando um bem do outro, era sempre. Aí, do nada, apareceu o Targino, né? Ele era um dos arruaceiros, assim, da região. E ele já chegou falando pra todo mundo que ia dormir com a mulher do Manuel Fulô antes deles se casarem. Aí, né, o Manuel ficou louco da cabeça, porque como assim dormir com a minha mulher? Aí ele vai atrás do Antonico, né, porque o Antonico é um feiticeiro, e pede pra ele fazer alguma coisa. Aí o Antonico fala pra ele que vai fechar o corpo dele, mas em troca ele vai precisar dar pra ele a mulinha, a Beija-Fulô. E, né, já que ele não tem o que fazer, já que ele vai perder a mulher lá pro Targino, ele concorda. Aí quando ele tá lá com o corpo fechado, bonitinho, com o feiticeiro fez as coisas, ele já tinha perdido a mulher, ele tava meio triste, mas ele desafiou o Targino pra briga, né, pra guerrinha dele lá. E aí ele ganhou, porque ele deu só uma facadona assim no Targino e ó, foi pro brejo. Aí deu tudo certo, ele se casou com a esposa dele. Ele conseguia ver a mulinha às vezes ainda, né? Não era mais dele, era um empréstimo, né? Ele tinha o acesso à mulinha às vezes. E ele, apesar de ter ficado bem triste com a perda da mula, ele conseguiu pelo menos se casar com a mulher que ele amava, né?
E ele acabou se tornando um dos novos valentões da Redondeza também, com essa facada que ele deu no Targino. Mas tudo certo no final. Muito da hora essa história. Muito legal. Conversa de Bois, da obra Sagarana de Guimarães Rosa, é uma alegoria sobre a justiça dos animais e a crueldade dos homens. Se passa no interior de Minas Gerais e conta sobre Tiãozinho, que sofrendo pela morte do pai, guiava a carroça com o caixão de seu pai e com Agenor Soronho, que maltratava tanto Tiãozinho quanto os bois que levavam a carroça. Agora sustentava Tiãozinho e sua mãe, que estava tendo um caso desde antes do pai de Tiãozinho ter morrido. Nessa prosa, os bois conversavam entre si e detestavam Agenor, assim como Tiãozinho. E então, ao perceberem que Soronho havia dormido, bolaram um plano para dar um fim nele. Avançando agressivamente com a carroça, fez com que Soronha caísse e logo morresse degolada pelas rodas da carroça, sem que se possa saber se morreu dormindo ou se acordou para saber que morria. Com Agenor também morto e com mais um defunto na carroça, a caminhada ficou mais alegre, tanto para os bois quanto para Tiãozinho. Bom, esse conto é narrado em terceira pessoa por Manuel Timborna, que acredita haver uma comunicação sincera entre os animais, e aborda assuntos como a relação do homem com o animal. Afirma também que os bois teriam capacidades intelectuais quase igual a dos homens. O conto se inicia com o encontro do narrador com Santana e José Malvino. O narrador chega ao sítio de seu tio Emílio, que agora está envolvido na política. Também se encontra com sua prima Maria Irma, e acaba se apaixonando por ela, mesmo com ela dizendo que estava quase noiva. E então, finge estar se relacionando com uma moça para deixá-la com ciúmes, mas seu plano não dá certo. Bento Porfírio, que trabalha para tio Emílio, se envolve com De Lourdes, que é casada e logo após é assassinado pelo marido dela, Alexandre. E o narrador presencia tudo. Ramiro vai à fazenda e Maria Irma se arruma para vê-lo. E o narrador se pergunta o porquê dela não ter se arrumado para recebê-lo também. Maria Irma queria apresentar a Armanda, que era namorada de Ramiro, para o narrador, mas ele logo parte para a fazenda de seu tio, Ludovico. Tio Emílio ganha as eleições, e então o narrador volta para a fazenda dele, e finalmente conhece a Armanda. Por fim, Maria Irma se casa com Ramiro e o narrador fica com Armanda. Em Têmpera de Arraial, ali na beira do rio Pará, deixaram largado uma cidade cheia de casas, capelas, vendinhas, chalés e cemitérios. As ruas compridas que cercavam a cidade hoje não podem ser mais chamadas de rua do tanto que o mato a entupiu. Ao redor dali haviam bons pastos, boa terra e boa gente, muito antes da malária chegar. Depois disso, após os habitantes irem embora, sobraram apenas duas pessoas, que eram estes, Primo Ribeiro e Primo Argemiro. Como os dois são para morrer, o Primo Ribeiro, ele conta pro Primo Argemiro que a mulher dele, a Luísa, fugiu com um boiadeiro. E o Primo Argemiro, ele até pensa em ir atrás do casal e tal, mas ele sabe que se ele achasse, ele ia ter que matar os dois. E ele não tem coragem para fazer isso. E o Argemiro acabou aproveitando essa troca de segredo entre os dois para confessar que sempre foi apaixonado pela Luísa, esposa do Ribeiro, embora ele nunca tenha sequer se declarado para ela. E o Ribeiro, mesmo caindo aos pedaços por causa da malária, se enfureceu com o Argemiro e expulsou ele de casa, sem sequer dar um perdão para ele. O Argemiro, assim, ficou vagando sem rumo, se arrastando devido às condições precárias de saúde que ele estava, chegando a ser confundido pelos pássaros com um espantalho. E ele finaliza a sua história se lamentando por nunca ter sequer se declarado para Luísa sobre o quão apaixonado ele estava por ela. Menina, você não acredita. Tem um babado fortíssimo pra te contar. O que aconteceu? Então, tava aqui fazendo umas coisas, mas não, preciso contar isso agora. Fofoca de primeira. Sabe aquele José que mora lá em Calango Frito? Ah, eu sei, aquele que fica zoando as feitiçarias, né? Ele sempre zoou o João Mongolô, aquele feiticeiro lá. Esse mesmo. Então, você acredita que o cara ficou cego? Como assim cego? Do nada? Do nada, ficou cego. E, inclusive, pelo que me falaram, foi justamente esse João Mongolô aí que fez um feitiço pra ele ficar cego. Não acredito. Como assim?
Tipo, diz que ontem ele tava andando pela mata bem de boa, porque ele gosta desse negócio de natureza e tal, né? Ele sempre sai pra andar assim. E daí diz que ele tava andando lá de boa na mata, conversou com um amigo e tal, e do nada ele ficou cego. Mas aí, o que ele fez? Ele saiu andando cego? Então, aí você vê como são as coisas, né? O cara resolveu fazer a oração de São Marcos. Nossa, aquela que ele zoava antes, né? Exatamente, pra você vê. E aí diz que ele fez a oração, e aí ele foi começando a se guiar pelos cheiros da mata e tal, pelos barulhos, e ele acabou conseguindo chegar na casa do João Mongolô. Mas daí, o que aconteceu? Eles brigaram? Brigaram, diz que ele chegou lá já assim, bravo, já chegou metendo a mão no pescoço do cara, forçando ele a falar o que tinha acontecido e tal. E aí o João Mongolô revelou que realmente tinha feito um feitiço pra ele, que tinha amarrado um pedaço de pano no olho de um retrato dele, e daí fez ele ficar cego. Meu Deus, mas mereceu, né? Merecido. Aí fica zoando, mas quando precisa faz a oração, né? Pra você E ver no quando... final fala que estava ele. Sim, pra você ver quando ele tá em necessidade é bom, né? Exatamente. Mas enfim, era só isso que eu tinha pra te contar mesmo. Agora eu tenho que fazer uns trabalhos de literatura aqui. Eu também tenho aquele do Sagarana, né? Esse mesmo. Enfim, professora gremista sabe como é, né? Tem que fazer direito esse trabalho. Pois é. Mas então tá bom. Tchau, Du. Tchau, tchau.